Iniciamos a aula de hoje falando sobre roteamento no React. E essa parte da nossa aula vamos trabalhar no React.js, que é o React para web, né? Então vamos seguir aqui o nosso material e daqui a pouquinho a gente vai para o código, esse material estará disponível para vocês. Então nós vamos estudar sobre as rotas no React. E nós vamos configurar as rotas na nossa aplicação. A aplicação que a gente está desenvolvendo, ela vai ter mais de uma página. Por isso vai ser necessário uma forma com que o usuário possa navegar entre as páginas que a gente for criar, utilizando botões, por exemplo. E o detalhe é que não vai haver o recarregamento das páginas, né? Que é o conceito do SPA, do Single Page Application, onde uma aplicação web que roda em uma única página e é muito próximo de um aplicativo web, quer dizer, a gente não tem aquela sensação do reload da página, né? Essa é a característica de um sistema SPA, Single Page Application. Então, um bom exemplo, né, desse tipo de aplicação é o Gmail da Google. Ele é um SPA. A navegação na aplicação ocorre em uma única página e todo o conteúdo é carregado em uma única vez, obtido dinamicamente, ou seja, via requisições AJAX. Tá? Então, esse conceito do AJAX ele é implementado dentro desse nosso contexto de uma forma automática pelo React. O significado de AJAX é Asynchronous JavaScript e XML. Bom, em poucas palavras, podemos dizer que é o uso do objeto XML HTTP Request para se comunicar com os scripts do lado do servidor. Ele pode enviar e receber informações de formatos dos mais variados, incluindo JSON, XML e HTML. A gente vai trabalhar muito com JSON, né, a partir das próximas aulas aí. E até mesmo arquivo texto. Porém, a característica mais atraente do AJAX é a sua natureza assíncrona. Na comunicação assíncrona, relembrando, o emissor envia a mensagem, mas não necessariamente o receptor irá recebê-la imediatamente. É quando você faz uma pesquisa no banco de dados, alguma coisa assim, você tem que aguardar um pouco. A resposta não é imediata. O que significa que ele pode fazer tudo isso sem a necessidade de atualizar a página. Isso permite a você atualizar partes de uma página com base em eventos do usuário, né? Então, esse AJAX ele propicia exatamente a sensação de que a página não está realmente sendo recarregada. Com base nesse conceito, a página da aplicação nunca irá recarregar, exceto se o usuário, óbvio, pressionar um F5, né? O React possui um módulo pronto para esse tipo de aplicação. Trata-se do React Router DOM, que a gente vai ver na prática. Ele nos permitirá fazer roteamento no front-end da aplicação. Então a gente instala, né, na nossa aplicação utilizando esse comando aqui. Ó. Então lá no terminal, vamos lá para o terminal. Opa! Aqui, ó. Aqui a gente já está rodando a aplicação, né? Mas eu poderia ir para um segundo terminal aqui, ó. Poderia criar um segundo terminal. E aqui eu vou executar esse comando, que é o yarn add reactor router DOM. Após a instalação, vamos criar um arquivo chamado routes.js. Então vocês veem aqui, ó. Eu coloquei uma seta aqui, né? Para ilustrar, o routes.js, que ele fica dentro da nossa pasta SRC, a gente já conversou sobre essa estrutura nas aulas anteriores, e vamos também criar a pasta pages, vocês podem ver aqui, ó, a pasta pages. Dentro dessa pasta, a gente vai criar duas outras pastas, uma pasta chamada main, vocês podem ver aqui, ó, a pasta main, e a pasta repository. Está aqui o repository. Então, essa pasta main seria a nossa pasta principal da aplicação.
né? Seria é uma pasta que representa a página principal da aplicação, que na verdade é um componente que a gente vai comentar daqui a pouco. E a gente vai ter uma pasta de repositório, onde a gente vai apresentar os repositórios do GitHub, lembrando do resultado que essa aplicação vai nos oferecer, né? Nós vamos entrar com alguns repositórios do GitHub e ele vai listar para a gente algumas informações do repositório. Bom, dentro dessas pastas aqui, ó, o main, repository, nós vamos criar o index.js. Então, a estrutura criada é essa que está sendo apresentada aqui para vocês, né? E se a gente der uma olhada aqui no nosso código, a gente pode, de fato, observar aqui, ó. Vamos comentar sobre o código, mas aqui, ó, a gente criou a pasta pages, onde nós criamos essas duas páginas, essas duas pastas, main, repository, né? Além de criarmos o nosso arquivo routes.js, que a gente vai começar a explicar, a falar sobre ele, uma vez que nessa nossa aula nós estamos tratando sobre roteamento. A gente vai aprender como fazer roteamento no React. Então vamos seguir. Bom, aí aqui nós temos aqui o nosso primeiro código, que é o index do nosso main, né? Então, só relembrando aqui, né, que pode ser que algum dos alunos assistam essa aula gravada, né? Para a gente poder ganhar tempo e avançar mais em termos de conteúdo, eu não vou digitar os códigos, né? Eu vou apenas comentar os códigos que nós já previamente digitamos e vamos executar, tá? É uma questão de tempo. Bom, então a gente tem aqui o index, né, da pasta main. Então a gente importou aqui o React e a gente simplesmente nós mandamos exportar a função main, que vai representar o nosso componente, e ela retorna um H1, né, que é uma tag HTML chamada main. Quer dizer, teoricamente vai ser exibido na página principal essa mensagem aqui, main. E no caso da pasta repository, dentro do index, então, olha, voltando aqui, né, então na pasta main, observem sempre esse caminho aqui, tá vendo? Ó? Source pages main, index.js. Então aqui a gente digitou esse código e depois na sequência, dentro da pasta repository, a gente tem o index.js que tem esse código aqui. Tá? E ele vai retornar um H1 com o conteúdo repositório. Então a ideia é que quando a gente chamar essas páginas, a página main vai exibir a mensagem main, a página repositório vai exibir a página repositório. Essa é a ideia. Tá? E como é que a gente vai fazer para poder chegar lá? É o que a gente vai ver na sequência. Bom, de acordo com a codificação que fizemos acima, quando o usuário selecionar a página main, será exibida a página, na página, né, a palavra main. E quando o usuário selecionar a página repository, será exibida a palavra repository. Essa é a ideia. Bom, continuando aqui, olha. Para fazermos este roteamento funcionar, a gente vai digitar esse código para o nosso arquivo routes.js. Então, a gente tem aqui o routes.js, que está dentro da pasta src. Tá? Então, agora a gente vai comentar esse código aqui para vocês entenderem como é que funciona a ideia do roteamento. Eu vou, inclusive, abrir aqui esse código. Vou até voltar aqui para terminar um. Vou deixar aqui aberto para a gente poder entender qual é a ideia do routes, tá? E à medida que a gente for comentando aqui, a gente alterna para o nosso VS Code, que o código é exatamente o mesmo, tá? Então vamos lá. Vou fazer assim, ó. Na linha 1 do arquivo routes, iniciamos com a importação do React, necessário para a maioria dos arquivos da aplicação. Tá? Na linha 2, inserimos algumas importações referentes ao React Router DOM, que suporta vários tipos de roteadores. Então, a gente colocou aqui, ó, desse React Router DOM, nós importamos o Browser Router, o Switch e o Route, que a gente vai comentar na sequência. O Browser Router, esse
é um tipo de roteador que permite a navegação entre uma página e outra, onde as rotas ficam com uma barra na URL. Exemplo, quando a gente colocar aqui, ó, localhost 2.3000 barra contato, significa que a gente quer acessar a página de contato, né? Então aqui eu estou definindo, na verdade, uma rota. Roteamento, a gente define uma rota, né? Eu vou abrir exatamente a página contato. Um outro exemplo aqui é o localhost 2.3000 barra repository, que significa que desejamos acessar a página repository. Ok, essa é a ideia então do browser router. Além do browser router, existem outros roteadores. Então a gente tem casos em que você exibe lá um joguinho da velha, né? Vocês já devem ter visto isso, né, em alguns sites. Que ele coloca essa barrinha aqui logo na frente, né? Logo aqui na frente, né? Entre outras características. Mas no nosso projeto nós vamos utilizar o browser router. Após a gente falar sobre os componentes, a seguir retornaremos para comentar sobre o switch e o route. Então, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre o switch e route. Vamos continuar analisando o nosso código. Vamos lá na linha 7 desse código aqui. Vamos lá. Na linha 7, nós exportamos por default o routes, que é o nome da nossa função, né? Que representa a nossa função, que é o nosso arquivo. E o retorno desse componente serão as rotas. Então, quando a gente fizer um retorno, quando for chamado esse routes aqui, ele vai retornar a nossa rota. Ou, no caso, a barra, que a gente vai falar daqui a pouco, ou então a barra repository. Tá? Esse vai ser o retorno. É importante observar que dentro do React, tudo se baseia em componentes, inclusive as rotas, que também são componentes. Então, isso aqui, ó, a gente considera o routes também como componente. Tá? A gente vai voltar a falar muito sobre isso, a nossa base daqui para frente é toda com esse conceito de componentes, né? A componentização, que é uma das características do React. Nas linhas 4 e 5, vamos lá? Linhas 4 e 5, nós importamos os componentes de páginas, que são as páginas main e repositório. Então, vamos lá. Ó. Aqui, ó, eu estou importando a página main. Observem aqui, eu estou colocando import main. O main vai ser o nosso componente. Repositório também é o nosso componente. Esse main, ele vai representar a nossa página. E onde é que eu vou buscar esse main? Ponto barra pages barra main, ou seja, ponto é no mesmo diretório. Então eu estou aqui eu estou na pasta aqui, ó, estou dentro do routes. Então, ó, quando eu coloco ponto, ele assume essa pasta aqui, a pasta SRC. Aí ele coloca barra pages, então eu entro dentro do pages, e dentro do pages ele entra dentro do repositório. Isso para importar aqui o repositório. Então eu estou importando o index.js que está dentro do repositório. Da mesma forma, ele importa também o index que está dentro da pasta main. Tá? Então, isso aqui, para relembrar, a gente falou isso no módulo anterior, mas de qualquer forma a gente está repassando com calma, bem devagar, com detalhes para vocês entenderem bem e depois vocês reproduzirem e exercitarem em cima dessa nossa prática aqui. Muito bem. Vamos lá. E nas linhas 11 e 12, respectivamente, definimos o mapeamento das rotas, onde definimos uma rota em cada uma das linhas, 11 e 12. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre essas duas linhas, tá? Na linha, damos a opção exact, que indica que queremos executar a rota barra. Se não a colocamos, todas as páginas chamadas sempre executarão a rota barra. Então, nós definimos aqui nessas duas linhas, na 11 e na 12, as nossas rotas. Então, quando eu chegar aqui no meu navegador, vamos lá, eu estou aqui, ó. Quando eu coloco aqui o localhost 2.3000 barra, quando eu dou Enter, o que ele faz? Ele chama, ele escreveu o principal aqui porque eu fiz uma alteração lá no código, tá? Depois eu mostro para vocês. Tá? Mas
Aqui é a página principal. Então, a página main, aqui, ela tem o mesmo significado de main. Opa! Coloquei um ponto e vírgula ali. Main. Opa! Deixa eu ver o que eu coloquei aqui. Coloquei aqui... Não, é barra, eu só coloquei barra. Desculpe, eu não defini o main, desculpe. A barra, olha, somente a barra que está definindo o componente main, tá? Então, quando eu coloco barra aqui, ele chama o main. Agora, para eu chamar o repositório, aí eu coloco barra repository. Tá? Então, vou colocar aqui, ó, barra repository. Agora ele chamou o repositório. Então, eu defini aqui as minhas duas rotas. Tá? Então, vamos voltar para o texto. Melhor, vamos concluir aqui a explicação, porque eu acho que vai ficar muito claro, depois a gente só lê lá para poder enriquecer, né, a nossa aula. Então, a ideia é a seguinte, essas duas linhas definiram as nossas duas rotas. Então, route, rota, path, rota, barra, rota, repositório. Quando eu digito isso no navegador, ele automaticamente vai chamar. Quando eu coloco barra, ele executa o main. E onde é que está o main? A gente vem aqui em cima, o main está na pasta .pages_main. Ele vem aqui e executa esse index. E esse index, ele retorna esse main aqui. Tá? Quando eu chamo o repository, o que ele faz? Ele vai retornar... Aliás, ele chama main sim, ele retorna main. E deixa eu fechar isso aqui para ele não traduzir, tá? Para manter o main aqui. Tá? É o navegador que estava traduzindo a página. Então ele executa aqui o quê? Ele mostra, ele retorna dentro da tag H1, vocês veem, ó, a característica, né? De título, né? O main. E quando eu chamo a rota repository, quando eu digito repository, mais uma vez aqui, ó, aí ele retorna, opa, ele já traduziu, tá vendo? Eu não quero que ele traduza. Tá? Ele coloca o quê? Ele retorna repository, que é o que está dentro do index da pasta repository, que nós definimos aqui, ó. Tá? Ponto barra pages, eu estou na pasta aqui, estou no mesmo diretório de routes, que é o repository, dentro do repository, o index.html. Ou melhor, pages, depois repository, depois index. Beleza, então, o route aqui, ele serviu para isso. Então, esse conjunto aqui foi para eu poder definir as minhas rotas. Tá? O browser router me permite isso. Como eu quero definir mais de uma rota, eu tenho que usar o switch. E aquele cara que vai definir de fato as rotas é o route. Essa é a ideia desse código. Tá? Com isso aqui, com esse arquivo routes, eu posso definir qualquer rota. Então, depois a gente vai dar uma repassada nessa lógica, só para poder ficar claro para vocês. Vamos voltar aqui para a apresentação? Então, vamos lá. Na linha 11, nós usamos a opção exact, né? Ah, esqueci de comentar esse exact aqui, ó. Por quê? Porque se eu não colocar o exact, se eu digitasse aqui repository, ele ia parar nessa rota main aqui. Por quê? Porque ele considera que tudo que começar com barra, ele entra aqui dentro. Então, ele só vai entrar na barra se for somente a barra, exatamente a barra. Tá? Então, se eu colocar barra repositório, ele vai para a rota do componente repositório. Ok. Isso, que indica que queremos executar a rota barra. Se não a colocamos, todas as páginas chamadas sempre executarão a rota barra. Agora, é só uns detalhes, tá, pessoal, que eu quero rever com vocês. Eu sei que é um texto, mas eu acho que é válido a gente comentar sobre isso aqui, ó. Observe que o controle das rotas está contido entre as linhas 9 e 14, da 9 até 14, onde inserimos o browser router, lá na linha 9,
eu explico o que é, ó, daqui a pouquinho, né? O switch na linha 10 e o route na linha 11. Na linha 9, o que faz o browser router? O que faz esse cara aqui? Deverá ficar por volta de todos os componentes que utilizam as rotas. Já o switch, quer dizer, então o browser router ele fica por volta de tudo. O switch que a gente importou, né? A gente tem que observe que a gente importou aqui em cima, né? Todos eles pertencem ao React Router DOM, que nos permite esse roteamento. Tem o poder de chamar mais de uma rota ao mesmo tempo, por um mesmo endereço. No entanto, o switch garante que somente uma página será exibida por vez. E, por fim, cada route representa uma página da nossa aplicação, né? Então, acho que isso aqui ficou muito claro, né? A explicação de todo esse código. Tá? Depois a gente vai abrir para as perguntas. Muito bem, então, concluindo, este arquivo, onde criamos o componente routes, deveremos importá-lo lá na linha 3, né? O que a gente vai fazer aqui, ó? Ou melhor, concluído esse arquivo, né? Que a gente fez aqui, ó. Esse arquivo anterior, né? Concluído esse routes que a gente acabou de fazer, onde nós criamos o componente routes, né? Para a gente poder definir as rotas. Deveremos importá-lo, linha 3, de qual arquivo? Do arquivo app.js, que a gente já conversou muito nas aulas anteriores, está dentro da pasta src. Deixa eu abri-lo aqui. Esse arquivo. Então, olha, observem que a gente, além de importar o React sempre, nós importamos, olha, o routes, que é esse arquivo aqui. Como a gente só trabalha com tudo é JavaScript, tudo é JS, a gente não precisa indicar isso. Então, eu estou importando esse routes. E aqui dentro, observem, eu defini esse meu componente, tá? O componente routes. Que é o componente raiz da nossa aplicação, né? Então, está aqui o nosso texto e está aqui o nosso código. Prosseguindo, né? Na linha 3, importamos o arquivo de rotas, né? Que a gente fez uma alteração, né? Em função da aula anterior. Tá? Então, feito isso, o que a gente pode fazer? A gente já pode executar a aplicação. Tá? Yarn Start. Eu coloquei umas observações finais aqui, pessoal, que é o seguinte. Vocês observem que o ESLint, que é o que a gente mostrou na última aula, se vocês quiserem rever o nosso vídeo da última aula, está lá na nossa playlist, o ESLint não está mostrando nenhum erro, né? Está tudo certinho. Se por acaso tivesse aparecendo algum erro aqui do ESLint, aquelas palavras que ficam sublinhadas, né, e você não identificou erro nenhum, eu dei uma sugestão aqui, ó, façam isso aqui, ó. De repente, ó, até coloquei assim, se tiver algum caractere estranho lá no meio, né, ele corrige. É só digitar isso aqui, ó, yarn, ESLint, --fix, src, eu quero que ele faça uma varredura em todos os pontos JS da pasta src, né, com a extensão JS, e o que ele faz? Ele faz uma varredura e automaticamente faz as correções. Tá? E aí a gente executa a aplicação, e aqui eu mostro inclusive os resultados. Tá? E no final eu faço um comentário, olha, portanto o arquivo routes, JS, componente routes, será responsável por interceptar as rotas chamadas na URL e definir os direcionamentos dessas rotas. Tá? Então, vamos voltar aqui para o código. Opa! Vamos voltar aqui para o código, só para a gente poder fazer assim, recapitular todo esse código. Tá? Primeiro eu vou mostrá-lo aqui novamente em execução. Eu digitei aquele yarn start, né? Que foi mostrado aqui, ó. Yarn start, lá no prompt de comando, né? Eu abri aqui um terminal.
Eu digitei yarn start, tá? Não vou executar de novo, porque eu já estou com ele executado aqui no terminal 1. Tá? Então, a gente abre lá o nosso navegador, na porta 3000. E a gente tem aqui o seguinte, ó. Quando eu digitar o localhost 2.3000, o que vai acontecer? Vamos analisar o código. O que acontece? Bom, o comando está em cima do nosso app, né, .js. Né? Então, vou aproveitar para fazer uma revisão geral aqui, para a gente poder relembrar. Olha, tudo começa aqui no public, né? A gente tem o index.html. Dentro do index, ele tem o ID root, né? Então ele vai renderizar dentro da nossa página, ele vai inserir dentro de toda essa div aqui, ele vai colocar o root, o ID root. E onde é que está esse cara? A gente vem aqui no index, a gente vê aqui, ó, que o nosso root, que é o nosso elemento root, que lá do nosso HTML, ele é capturado e ele vai ser substituído pelo app. Quem que é o app? Esse componente app. É o arquivo app.js que está na nossa pasta raiz aqui, ó. E o que faz esse app? Ele importou as rotas, o arquivo routes. E quando ele importa o arquivo routes, a gente vai aqui no routes agora para a gente poder ver, nós importamos o React Router DOM para a gente poder implementar os roteamentos. Uma vez que a gente importou isso, nós definimos que a gente vai usar esses 3 recursos do React Router DOM, que é o Browser Route, Switch e Route. E aí a gente já explicou todo esse contexto, onde o route define as rotas, ou a rota barra, ou a rota repository. Se eu não digito nada, ele assumiu a rota barra. Ele chama a página principal, que eu vou colocar em inglês aqui para não atrapalhar. Tá? E o que faz a nossa rota main, o componente main? Quando eu coloco barra, ele executa o componente main. O que faz o main? Eu vou lá, onde é que está o main? Ponto, barra pages, barra main. Eu volto aqui no main, dentro do main eu tenho o index. O que ele faz? Ele retorna um HTML com uma tag H1, com conteúdo main. É exatamente isso que ele faz. Tá? Se por acaso eu venho aqui e defino agora a rota repository e dou enter, o que ele vai fazer? O route vai administrar isso. Bom, agora ele está chamando a rota repositório. Então eu vou executar aqui o meu componente repository. Onde é que está o componente repository? Está dentro da pasta ./pages repositório. Ó. Dentro do source, pages, repositório. Claro que é o index.js. O que ele retorna? Repository. Tá? Em inglês aqui. Ok? Então, voltando aqui para o routes, né? Ele é responsável por tudo isso. Né? Vocês se lembram que quem disparou esse cara foi o app. Quando ele colocou aqui, ó, routes, assume o comando da aplicação. Né? Então, pessoal, dessa forma nós apresentamos a parte de roteamento no React. Tá? Nas próximas aulas a gente vai dar sequência, mas eu acho que o conceito de roteamento é óbvio, né, que a gente vai automatizar todo esse processo de roteamento. Né? Tentem imaginar um sistema funcionando, onde a gente tem um menu com controle de acesso, e aí dentro desse menu, por meio do Router DOM, a gente consegue fazer a navegação entre as páginas. Né? Isso aí nos remete àquela lembrança do controller que nós aprendemos quando estudamos o Spring. Tá? Quer dizer, lá era muito mais complexo, né? A gente tinha muito mais código, aqui é coisa muito mais simples, né? Esse conceito de componentização é muito interessante, facilita e otimiza muito o nosso processo. Né? Com código simples, nós definimos todo o roteamento da nossa aplicação.